Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O bom de estar numa igreja que adora, fervorosa, que a gente fica até mais, bom demais. Glória a Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que permanece de pé. E louvado seja Deus, porque a presença do Senhor é real aqui neste lugar. A minha oração é que Deus mantenha os irmãos firmes na fé, que Deus abençoe o ministério do pastor Marco, da pastora Simone, que dê porção dobrada do Espírito dele para vocês, que dê a vocês saúde emocional, saúde física, muita unção do Senhor, e que a partir do testemunho real dessa igreja, vidas continuem sendo alcançadas, famílias transformadas, pessoas curadas, libertas, porque esse é o alvo da missão da igreja. E eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. João, capítulo 4, a partir do verso 5. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a experiência de estar num lugar barulhento, cheio de gente, a festa acontecendo, som, luzes, diversão ali ao seu redor, mas por dentro, aparentemente, tudo segue silencioso e vazio, um contraste terrível com aquele local que você está naquele momento? Você já sentiu como se todas as conquistas dessa terra só trouxessem uma alegria passageira, mas seguida de uma certa frustração de quem esperava um pouco mais daquilo que conquistou? É como se chegar lá aonde a gente almejava não trouxe tanta satisfação e contentamento assim para as nossas expectativas, para os nossos desejos da vida. Será que você já teve esse sentimento de estar fora de contexto, deslocado, sentindo aquele buraco no peito, sem saber para onde ir, sem ter certeza com o que está fazendo com a própria vida? Bem, essa realidade, essa crise de identidade, essa crise existencial, ela é a experiência de muitas pessoas hoje. Nós estamos num mundo lotado de vozes. Nunca se viu um tempo onde a geração está saturada de soluções rápidas para a vida. Mensagens de autoajuda, palestras motivacionais, cursos de como descobrir o seu sucesso, promessas de libertação emocional, 5 passos da felicidade. É uma avalanche de receitas para ser feliz. Mas nunca se viu uma geração tão perdida, tão seca, tão sem propósito, tão sem sentido na própria vida. A ansiedade, o estresse, ela tem sido as doenças dos séculos, dizem os especialistas, mesmo com tantas propostas terapêuticas de nos ajudar a fazer a vida dar certo. E o ponto que eu quero que os irmãos compreendam comigo essa noite é que todas essas situações não resolvem essa crise que há no coração do homem, porque essa sede que ele tem não é uma sede por coisas, apesar de nós tentarmos preencher esse vazio com coisas. Na verdade, nós somos verdadeiramente libertos quando percebemos que o vazio da nossa alma é uma sede por Deus, e pela sua presença, e por um propósito de vida que só Ele pode conceder para nós. Essa sede do nosso interior não é falta de informação, mas é falta da água viva. É um grito da nossa alma de quem carrega o interior rachado e não descobriu ainda como ser completo. E só descobrirá como ser completo no encontro único e transformador com Jesus Cristo. Nesse texto que a gente leu, nós encontramos uma mulher que ela conhecia bem esse vazio. 5 casamentos fracassados e agora se relacionando com um homem que não era dela. Um nome queimado na comunidade, ela indo ao poço procurar água num horário incomum, mas naquele dia ela não sabia, mas havia alguém esperando ela ali naquele poço. Alguém que conhecia o seu passado, alguém que via o seu presente e que tinha poder para transformar o seu futuro. E eu creio que Jesus quer nos encontrar no poço da nossa alma hoje também. E nos dá esse encontro transformador que nos sacia a sede do nosso interior de uma vez por todas. Esse Jesus, ele revela que essa mulher tinha uma sede muito mais profunda. Não uma sede do corpo, mas uma sede da alma. E perceba, irmãos, que essa mulher, ela tentou
matar essa sede da alma em muitas fontes humanas, muitos relacionamentos, 5 maridos, um outro homem. Cada relação dessa mulher era como uma ida ao poço, porque aquele lugar era mais do que um ambiente para buscar água, mas era uma metáfora da própria história daquela mulher, sempre indo e voltando, sempre carregando peso, sempre no sol do meio-dia, sempre marcada pela vergonha, sempre terminando com sede de novo, insaciável, sem uma solução definitiva para o problema do seu coração. Muitos tentam se definir por meio da aparência física. Nós encontramos uma satisfação para a vida, bem-estar, alegria, percorremos o caminho da felicidade através da beleza. Quanto mais eu estiver lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, quanto mais eu ser visto, quanto mais eu ser percebido, quanto mais eu ser elogiado, quanto mais o shape estiver em dia, melhor eu me sinto. Outros tentam satisfazer a sua alma na profissão, no sucesso da carreira, nos cargos, nos altos salários, nas grandes posições, e fazem da sua carreira, da sua empresa, do seu empreendimento, o centro da sua vida, e buscam se realizar por completo por meio da carreira. Associado a isso, outros tentam encontrar a felicidade no dinheiro. Quanto mais gorda tiver a conta bancária, mais realizado eu estou, mais feliz eu me encontro, mais completo, de repente, eu acho que estou na minha vida. Outros pelas causas ideológicas, outros pelas redes sociais, outros pelas afirmações de alguém. Tem pessoas que têm um pavor de não ser o centro das atenções. Tem pessoas que precisam ser reconhecidas, aplaudidas, elogiadas, que precisam de estar nos holofotes para se sentir completa, satisfeita, contente, mas todas essas coisas são frágeis, imutáveis, irmãos. O dinheiro acaba. O dinheiro vai embora, vem uma crise na sua saúde, que você tem que torrar todo o seu patrimônio para não morrer. O nosso emprego a gente perde. A empresa declara falência, o patrão vende a empresa para outro que não gosta de você e te manda embora. A crise econômica vem de fora do país e afeta o seu negócio. A nossa beleza e aparência, por mais que a gente tente preservar, investindo caro, com o tempo, sempre ela vai diminuindo e as marcas vão aparecendo. E como é lindo as marcas da vida! Só que a gente não gosta tanto porque a gente quer estar em dia o tempo todo. E isso é aprendizado que precisa vir ao nosso coração, de que todas as vezes que o homem tenta estabelecer a sua vida longe de Deus, ele acaba se apoiando em coisas passageiras. E a verdade é que a origem do vazio da nossa alma, da nossa crise existencial, desse grito que há no nosso peito, é porque o homem está rompido com o seu Criador. A palavra de Deus vai nos dizer que, por conta do pecado, o homem e Deus agora estão rompidos nos seus relacionamentos. Efésios capítulo 2 vem dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados, afastado de Deus, filho da desobediência, filho da ira. E a menos que a gente, por meio de Jesus, está reconciliado com Deus, vamos continuar vivendo em ciclos, tentando resolver a nossa história no dinheiro, na carreira, na beleza, no sexo, nos vícios, e acabar com fome, e acabar com sede, e acabar vazio, e acabar perdido, porque só um relacionamento íntimo e transformador com Deus pode resolver de vez a nossa história. Ao invés de procurarmos os analgésicos para trazer alívio para as nossas dores, para trazer momentos de alegria, precisamos olhar para a raiz do nosso problema, que é o afastamento de Deus que o pecado causa. E em Cristo, e somente em Cristo, podemos ter esse caminho de volta a Deus e não mais depender de coisas que trazem alegria passageira, mas da verdadeira felicidade que dura para sempre, que é a presença e a vida com Jesus. Certo teólogo afirmou: dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que esse tudo não é nada. O Senhor, dizendo por meio de Jeremias, afirma o nosso coração: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Eu quero perguntar para você:
Aonde você recorre para preencher o vazio do seu peito? Você tem confiado a sua história a quê? Você tem estribado a sua alegria, o contentamento, a sua felicidade em quê? Qual é o caminho de bem-estar que você estabeleceu para a sua vida? Aonde você se completa? Aonde você se resolve? Aonde você pode ser verdadeiro na sua insegurança, na sua ansiedade, nos seus medos e ser verdadeiramente completo? Se não for em Jesus, você será como essa mulher, indo e voltando ao poço, e sempre terminando com sede de novo. Agora, é interessante perceber que o pecado, ele não só quer nos afastar de Deus, nos isolar, nos fazer andar com vergonha, constrangidos e em círculos, mas ele também distorce a nossa identidade. Se nós lermos do verso 16 em diante, do texto que a gente leu, olha que curioso. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já teve, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e ela vai falando, e perceba algo curioso aqui, irmãos. Jesus, ele toca na ferida dessa mulher. Ele disse: vai, chama o teu marido. E com isso ele não está sendo cruel. Ele está expondo a raiz do problema dessa mulher para curá-la de fato, para libertá-la, para transformá-la naquilo que realmente ela necessita. E ela tenta fugir do assunto. Quando Jesus ele confronta aquilo que deveria ser tratado e transformado nela, ela vem com um discurso teológico. Vejo que tu és profeta. Olha, os meus pais dizem que é nesse monte que a gente tem que adorar, mas vocês dizem que é no outro monte que se deve adorar. Ela não fala da situação que Jesus está expondo para desenvolver. Ela vai para um caminho religioso. Ela vai para uma discussão teológica. Ela foge pela tangente para não ter que lidar com o seu real problema. Para não ter essa ferida que ainda está aberta, definitivamente sarada por Cristo. Porque ela já estava marcada pela dor, pela vergonha, pelo constrangimento, pela culpa. Agora, infelizmente, isso é a nossa realidade hoje também. Queridos, nós aprendemos em algum momento, como igreja brasileira, a nos esconder atrás da capa religiosa. Essa mulher, por mais que andava envergonhada pela culpa, ela tinha um verniz religioso, um conteúdo religioso. Preceitos bem estabelecidos, conhecimento em dia daquilo que ela recebeu por tradição desde Jacó. Hoje, nós também somos assim. Nós nos escondemos atrás do nosso conhecimento teológico, da nossa performance espiritual, dos nossos feitos na igreja, para não sermos sinceros quanto às faltas do nosso coração. E isso é muito sério, porque é fácil para nós criarmos um personagem da gente mesmo. E para tentar resolver o problema de caráter, de santidade, de devoção, de quebrantamento, nós cantamos mais, nós pregamos mais, nós fazemos mais evangelismo, nós cuidamos mais dos enfermos, porque às vezes fazemos isso movidos pela culpa que nos carrega, porque é muito mais fácil mostrarmos aquilo que a gente faz do que quem a gente é. Aquilo que a gente é, muitas vezes, assusta, decepciona. Quem nós somos de verdade, no nosso caráter, muitas vezes pode escandalizar as pessoas que andam com a gente. E aí, para que não sejamos expostos na vergonha das nossas faltas, nós colocamos no lugar resultados, performances, movimentos, maquiagem, estética religiosa, como foi essa mulher. Jesus queria tratar o problema real dela. E para desconversar, ela trouxe uma conversa teológica. Ela apelou para o ministério, para a tradição, para o conhecimento. Ela apelou para discutir aonde é o verdadeiro lugar para se adorar.
Agora, Jesus, ele entra na conversa dela, mas ele volta àquilo que ele queria fazer. Ele fala, olha, na verdade, chegará um dia que não é nem no monte A, nem no monte B, porque o que importa para o Senhor não é essa discussão que você está trazendo. O que importa para Deus é que você seja um adorador em espírito e em verdade. É que o seu coração, o seu comportamento, as suas intenções, é que o seu interior manifeste verdade, sinceridade, honestidade espiritual. E quando nós somos sinceros com Deus, num caráter transformado, com os nossos pecados tratados pelo Senhor, verdadeiramente quebrantados pelos nossos erros, não importará se vai ser no monte A ou no B. Porque Deus receberá a sua adoração, as suas orações, na sua casa, no seu carro, na igreja, na rua, no seu serviço, aonde você estiver ali, a verdadeira adoração a Deus será manifesta, porque você é o adorador em espírito e em verdade. Por mais que ela tente levar para uma discussão e criar um personagem de si, Jesus volta ela para o ponto central. Eu estou tratando do seu coração, da sua verdade, de quem você realmente é e de um problema que, por mais que você vá ao poço meio-dia para não ser encontrada, eu vim te encontrar e nós vamos lidar com isso agora. E nós precisamos ter esse coração disposto a Jesus, de deixá-lo tratar as nossas faltas, irmãos. Nós não precisamos ter medo. Se nós amamos a Cristo e sabemos que Ele é cheio de misericórdia e tem poder para nos transformar, devemos estar despidos diante de Cristo para que Ele lide com a ferida que tiver que lidar. Que Ele trate o problema de caráter que tiver que tratar. Porque pior do que isso é viver uma vida iludida, de mentira, uma vida de hipocrisia, de falsidade. O custo de sustentar uma vida dupla é muito pior do que a dor que sara em Jesus quando Ele trata os nossos problemas reais. E o próprio Cristo fez questão de nos ensinar por meio da palavra que naqueles últimos dias muitos irão se apoiar nos seus feitos. Isso é muito sério, irmãos. Muitos dirão, Senhor, no Teu nome expulsamos demônio. No Teu nome curamos os enfermos. Operamos sinais e maravilhas. Talvez nos dias de hoje, Pai, no Teu nome nós arrastamos multidões, fizemos o céu descer, nós fizemos campanhas de oração, de adoração, a gente impactou a cidade e Jesus, de repente, dirá a nós, eu nunca te conheci, não te conheço. E o texto não dá nenhum indício que aqueles irmãos vão estar mentindo ao dizer que eles fizeram aquelas coisas. Eles realmente fizeram. Porque Deus usa quem quer. Ser usado por Deus é uma coisa. Estar aprovado diante de Deus é outra, completamente diferente. Deus pode usar o ímpio para os seus propósitos. Deus usou animais para os seus propósitos. Deus disse que se necessário for, Ele levantaria pedras para clamar, para cumprir os seus propósitos. Mas estar aprovado de Deus é, sobretudo, o quanto nosso caráter está moldado e transformado pelo amor desse Jesus a nós. A mesma mulher que antes evitava a cidade, que vivia às escondidas, que ia no poço meio-dia para não ser vista, agora ela grita no meio da praça. A vergonha dela virou sua missão, o passado virou testemunho de pregação. Antes, o nome dela era sussurrado nas esquinas como exemplo de fracasso. Agora, o seu testemunho é proclamado como anúncio da esperança que há em Jesus. Ela fugia dos olhares, agora ela procura cada rosto para contar aquilo que aconteceu com ela. Ela buscava em homens aquilo que agora Deus a deu de maneira definitiva. E Jesus havia prometido isso. Quando Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Agora ela mesmo é fonte. Fonte do amor de Deus. E ela volta para a cidade. Às vezes nós ficamos nos perguntando qual é o nosso compromisso missionário com Deus.
e ela é levada para sua origem. O endemoniado de Gadara, querendo entrar no barco com Jesus para seguir com ele, ouviu de Cristo, volta para sua família. O nosso maior campo missionário é a nossa casa, irmãos. É da onde a gente saiu, é da onde a gente veio. Nós ficamos empolgados em ir até as nações, isso é maravilhoso. Vamos ganhar a China para Jesus, a África para Jesus, a Coreia do Norte para Jesus, e tudo isso é maravilhoso e precisa de acontecer. Mas eu ouvi uma vez uma frase que impactou meu coração. O pastor dizia que se eu sair da minha casa em linha reta, para dar a volta ao mundo, alcançar as nações, o lugar mais longe que eu vou chegar é de volta para a minha própria casa. E isso precisa marcar o nosso coração. Se Jesus teve um encontro transformador com você, agora você é instrumento de Jesus para ter um encontro transformador com outras pessoas. A começar das pessoas que Deus já colocou ao seu redor. A sua família, quem corta o seu cabelo, quem faz a sua unha, quem dirige a van que você anda, o seu colega de trabalho. São pessoas que já estão ali e que precisam desse amor que te alcançou. Precisam dessa graça que te alcançou. Se você realmente bebeu dessa água, você nunca mais vai conseguir guardá-la só para você. Aprendam isso, irmãos. O nosso vazio só pode ser preenchido por Jesus. Para sermos transformados por Jesus, as nossas faltas e o nosso caráter necessariamente precisará ser trabalhado e transformado. Mas uma vez que somos alcançados e transformados por Cristo, ao invés de estarmos sedentos, agora somos nós mesmos fontes a jorrar águas vivas para aqueles que estão com sede ao nosso redor. E essa é a transformação que o Evangelho tem para mim e para você. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus?